Seja muito bem-vindo ao Minhas Epifanias. Hoje eu trago um vídeo tutorial passo a passo de como instalar o iUso no seu Android e tirar a melhor performance nos seus jogos. O vídeo será dividido em tópicos, assim vocês podem voltar caso haja alguma dúvida durante o vídeo. O celular que eu estou usando é um Galaxy S23 Plus. Ele tem um processador Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 2 e 8 GB de RAM. E aqui já vai a minha primeira recomendação do vídeo. Nas pesquisas e análises que eu fiz, no mínimo para rodar o iUso de forma satisfatória, pelo menos a 30 FPS, é um Snapdragon 855 com 8 GB de memória RAM. Infelizmente o iUso ainda não roda em processadores Exynos nem MediaTek e em dispositivos com menos que 8 GB de RAM. Mesmo os jogos mais leves não chegam nos 30 FPS e na maioria das vezes crasham. Eu cheguei a fazer alguns testes no meu Galaxy S10e e tudo era injogável. A galera que faz o iUso tá sempre otimizando o emulador e uma das metas deles é diminuir o uso da memória RAM. Então quem sabe no futuro o iUso rode em aparelhos com 6 GB de RAM. Dito isso, vamos pro tutorial. Primeiro de tudo, você precisa saber que existem 3 formas de instalar o iUso. 2 dessas formas são diretamente pela Play Store, que são a versão normal, que é gratuita, e a versão Early Access, que é paga. A principal diferença entre elas é que as atualizações chegam primeiro na Early Access. Essas atualizações da versão Early Access são meio que testes para saber se o emulador possui algum bug para ser corrigido antes de ir para a versão normal. Além dessas duas, podemos baixar o iUso diretamente pelo GitHub. Para quem não sabe, GitHub é uma plataforma onde desenvolvedores postam seus projetos para serem testados ou mesmo para conseguir auxílio em seus projetos, sejam eles públicos ou privados. E o iUso possui uma página do GitHub onde são postadas quase diariamente novas versões do emulador. Não necessariamente as versões mais recentes são as mais estáveis ou mais otimizadas, mas sempre trazem novos recursos. A minha recomendação é que você baixe o iUso diretamente pelo GitHub, mais especificamente a versão 2.2.4. Pelas diversas versões que eu já testei, ela é a mais otimizada, inclusive mais do que a versão da Play Store, e traz diversos recursos que os da Play Store não traz, como quando eu mantenho o ícone do jogo pressionado e ele me abre uma janela onde eu posso determinar as configurações específicas somente para aquele jogo. Isso é muito importante e mais pra frente eu vou explicar o porquê. Depois de decidir qual versão do iUso você vai baixar, você precisa baixar um bom gerenciador de arquivos. Todo celular já vem com seu próprio gerenciador de arquivos, mas eu recomendo vocês baixarem o Solid Explorer. Ele é um ótimo gerenciador de arquivos, e para todos os processos que vamos precisar fazer, ele será muito útil, pois existem pastas que meu gerenciador nativo do celular não permite eu acessar, mas através do Solid Explorer eu consigo. Você encontra ele de forma gratuita na própria Play Store. Agora que você já tem um bom gerenciador de arquivos, quando você iniciar o iUso pela primeira vez, ele irá pedir uma key. Para baixar essa key é muito simples. Aqui na descrição ou no comentário fixado, vocês vão encontrar um link para fazer o download da key. Acessem ele e baixem o arquivo. O iUso utiliza-se de drivers para rodar os jogos. Os processadores já possuem o seu próprio driver, mas para ter um melhor desempenho nos jogos, você precisa instalar outros drivers. Eles estão disponíveis no GitHub também. Porém, quanto aos drivers, é preciso uma maior atenção. Por exemplo, ao abrir a página do GitHub, aparecem diversos drivers. Cada um possui uma descrição. Esse, por exemplo, gera problemas de sistema se você possui um Snapdragon 7 ou 8 Gen 2. Então esse eu não posso utilizar. Já esse é focado para Snapdragon 8 Gen 1 para cima. Além desses drivers da Qualcomm, temos o Mesaturnip, que além de possuírem uma maior compatibilidade com diferentes dispositivos, é o melhor. Funciona na maioria dos jogos. Então na questão dos drivers, as minhas recomendações são Mesaturnip, versão 24.10, afinal ela roda na maioria dos dispositivos e mesmo que não rode no seu, o máximo que pode acontecer é o jogo não abrir. Ela não trará problemas para o seu dispositivo. Já quanto aos drivers da Qualcomm, ele depende de qual processador você possui. Se seu processador é um Snapdragon 8 Gen 3, instale o Qualcomm versão 744.8. Se você possui um Snapdragon Series que não seja o 7 Gen 2 ou o 8 Gen 2, instale o Qualcomm Driver versão 757. Mas se você, assim como eu, possui um Snapdragon 8 Gen 2, instale o Qualcomm Driver versão 676.51, que é o que eu utilizo e funciona muito bem. Na questão dos jogos, por razões óbvias de direitos autorais e diretrizes da comunidade, eu não posso disponibilizar nenhum tipo de link para vocês, nem de jogos e nem de sites. Porém, eu tenho algumas recomendações. A primeira delas é o NSW2U. A segunda é o krnl.vip. E a terceira é o APK Mara. São sites que eu utilizo e nunca tive problemas. Mas é claro, se você escrever no Google Switch ROMs, vão te aparecer muitos sites e fóruns sobre.
A única coisa que você precisa sempre se atentar é se o arquivo que está instalando é XCI ou NSP. Qualquer outro formato de arquivo para o jogo não vai ser lido pelo user. Bom, agora que já temos tudo, vamos à instalação. Primeiro, vamos abrir o Solid Explorer. Nele, vamos nos 3 riscos e ir em memória interna. Aqui, vocês criam uma pasta e nomeiam ela como Switch. Dentro dessa pasta Switch, você vai colocar aquela pasta das keys e criar 2 outras pastas, uma para os drivers e outra para os updates, como atualizações, DLCs e traduções de jogos. E dentro dessa pasta Switch, onde você vai colocar todos os seus jogos. Feito isso, vá até o APK do Yuzu e clique em instalar. Depois de instalar, você vai abrir o Yuzu e seguir os passos normalmente. Aqui em Selecione as keys, você vai ir lá na pasta e selecionar o arquivo com o nome ProdKey. Em adicionar jogos, selecione a pasta Switch para o emulador achar as ROMs e deixe marcada a opção Varredura Profunda. Agora vamos para a configuração do Yuzu. Aqui em Sistema, a única parte que você talvez mexa é no limite de velocidade. Ela vai determinar se o seu jogo vai rodar a 100%, ou seja, na velocidade normal, ou mais devagar ou mais rápido. Se você quer aplicar um fast forward no seu Pokémon, por exemplo, você vai acessar aqui e aumentar o limite de velocidade. Agora, se você quer deixar o seu jogo mais lento, você vai diminuir esse limite de velocidade. Também aqui em Sistema, talvez o idioma de emulação altere o idioma no seu jogo, como por exemplo no jogo Rayman Legends. Então coloque em português. Aqui em gráficos, essas são as configurações que eu mesmo utilizo. Nível de precisão, normal. Em resolução eu deixo a padrão mesmo, exceto em alguns jogos mais leves, onde eu aumento ela para 2 vezes. V-Sync ligado, filtro de adaptação da janela bilinear, mas se for um jogo muito leve, você pode aumentar ele. Em alguns jogos eu uso o AMD Filter Super Resolution. Método de anti-serrilhado eu uso em nenhum. Filtragem anisotópica padrão. Orientação paisagem. Proporção de tela esticar a janela. Picture in Picture eu deixo desativado porque não gosto. Mas se você quiser que o jogo continue rodando enquanto você abre outro aplicativo, ative. Encaixe de shaders ativo. Usar shaders assíncronos também ativo. Eu não deixo forçar a velocidade máxima porque, além de estressar muito o processador, eu não vejo grande mudança em FPS. O resto não é necessário você mexer. Ainda aqui em configurações, você vem em gerenciador de drivers e GPU. Como podem ver, já tem um próprio driver do meu processador. Mas para instalar aqueles drivers que nós baixamos, você vem em instalar, pasta drivers, onde você colocou os drivers, e aqui vão estar os 2 drivers. Aqui estão os 2 que eu recomendei, mas se você baixar em outros, vão estar os outros. Instala o primeiro o Turnip, já está instalado, e depois o da Qualcomm. Lembram-se quando eu disse que na versão do GitHub era possível alterar configurações em um jogo específico? Então, isso é importante porque vão existir jogos em que um driver vai funcionar melhor do que o outro. E para você não ter que ficar indo nas configurações o tempo todo e alterar sempre quando mudar o jogo, pode deixar o driver já pré-setado para aquele jogo. Por exemplo, o Ori and the Will of Wisps roda muito melhor com o driver da Qualcomm do que com o Turnip. Então eu entro aqui no Ori, vou em gerenciador de driver GPU e altero ele para o Qualcomm. Já o Mario Wonder roda bem melhor com o Turnip. Então venho aqui em gerenciador de driver e GPU e instalo o Turnip. Além disso, essa opção nos possibilita instalar traduções de jogos. E como eu falei sobre traduções, aqui vai um extra. Para instalar traduções é muito simples. Basta baixar o arquivo, colocá-lo na pasta de updates e extraí-lo. Após isso, entrar no Yuzu, selecionar o jogo, ir até Adicionais, Instalar, Mods e Cheats,
procurar a pasta e selecionar onde tem a pasta ROM-FS. Quem quiser essa tradução do Pokémon Arceus, vou estar disponibilizando o link na descrição ou no comentário fixado. Eu gosto dessa tradução em específico porque ela mantém o nome dos ataques em inglês, porém traduz todo o resto do jogo em português. Então é isso, acho que deixei tudo muito bem explicado, mas qualquer dúvida podem colocar aqui nos comentários. Pelo canal ser novo, eu gostaria de um feedback também, então digam nos comentários o que acharam e o que gostariam de ver aqui no canal relacionado à tecnologia. Espero que tenham gostado.